Glória a Jesus. Nós saudamos a toda a igreja com a paz do Senhor. Nós estamos aqui reunidos para esse momento de glorificação ao Senhor. E nós gostaríamos de convidar a igreja a estarmos de pé para lermos a palavra de Deus no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 17. O início desse versículo. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 17. O texto está projetado. Vamos ler. Joel, capítulo 2, versículo 17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa teu povo, ó Senhor. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa a teu povo, ó Senhor. Assentados. Meus irmãos, essa foi uma palavra do Senhor dirigida aos ministros do templo e ao ministério dos sacerdotes. E ela nos ajuda e pode contribuir para que a igreja possa entender o que é viver o ministério. Esse texto pode nos ajudar a compreender um pouco, ou uma parte, do que é ser pastor, do que é viver o ministério, do que é esse chamado. O primeiro ponto é entender o momento que Israel estava vivendo. E essa é a palavra que o Senhor vai trazer através do ministério do profeta Joel. Israel precisava voltar ao caminho. E até a expressão do livro, Israel precisava se converter. O povo do Senhor precisava novamente se converter. O profeta chega a falar que uma menina era trocada por uma taça de vinho. Era vendida. E ele fala: vocês vendem os seus meninos. Olha a questão moral que estava. A questão da pobreza. Ele fala: a prata e o ouro foram roubados. Aí no momento em que Israel estava longe do Senhor, em caminhos tortuosos, olha a palavra que o Senhor dá ao ministro dele. Olha a palavra que o Senhor dá aos seus ministros. Ele não fala assim: grita, exorta, chama atenção, aponta o dedo, repreende. Fala assim: ministro, chorem por eles. Chorem, ministros e sacerdotes. Chora pelo meu povo. O Senhor queria que os ministros sentissem a dor que o Senhor estava sentindo pelo seu povo. Então, até mesmo antes de orar, depois que assim, e orem assim, mas antes de orar, chorem por eles. Chorem pelos perdidos, chorem pelo povo que está enganado. Meus irmãos, o Senhor está procurando pastores assim, que são capazes de chorar pela ovelha, de sentir a dor da ovelha, do jovem, do lar. Por isso que é a expressão do rei Salomão: põe o teu coração, não é os olhos, sobre o rebanho. Você quer administrar uma igreja? Com os olhos você administra. Uma empresa, uma igreja, você colocou os olhos, você administra. Agora apacentai com o coração.
põe o teu coração no rebanho, sente o rebanho. Sente. Então, quando o Senhor vem e dá essa palavra, aqueles ministros do templo, aqueles sacerdotes, chorem. Ele estava apontando uma coisa, ele quer pastores quebrantados. Ele quer pastores sensíveis. E foi a promessa que o Senhor fez, que nos daria pastores segundo o seu coração. Mas esse texto também nos leva a uma compreensão acerca de ministério. É que as lágrimas fazem parte desse chamado. A bênção faz parte. A unção faz parte. As vitórias fazem parte. O amor da igreja faz parte. A doutrina faz parte desse ministério. O presbitério faz parte. Mas as lágrimas fazem parte desse chamado. Não existe ministério sem lágrimas. O ministério que é por profecia, não existe um ministério do Senhor sem lágrimas. Não existe. Os irmãos compreendem isso? Vamos olhar para a palavra. Olha para o ministério de Jesus. Jesus chorou. Chorou por Jerusalém, 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 que mata os teus profetas. Ele não estava chorando por ele. Ele estava chorando, ele estava sentindo a dor já do cativeiro, da invasão. Ele vê Lázaro, ele chora. Quando ele está subindo com a cruz, e as mulheres batiam no peito, chorando por ele, falando assim, não chorem por mim. Chorem por mim, chorem pelos nossos filhos, que serão levados. Você vai olhar o ministério de Paulo, várias vezes nas cartas, fala das dele. Quando Paulo vai se despedir dos anciãos em Éfeso, quando ele dá uma palavra final, haverá lobos vestidos de ovelhas no vosso meio. Ele vai dar uma palavra, e quando ele vai abraçar, ele chora. Ele não aguentou, ele começou a chorar. Então esse texto nos leva a entender isso. As lágrimas fazem parte do ministério. Não existe ministério sem rejeição. Não existe ministério que não seja desprezado. Olhem toda a palavra. Jeremias foi desprezado, Isaías foi desprezado, Jesus foi, Paulo foi, todos foram. Ser desprezado no ministério faz parte do ministério, já está na contabilidade. O pastor, quando ele é desprezado, ele é rejeitado por alguém, nada estranho está acontecendo. Mas ainda que rejeitados aqui, sendo aceitos na eternidade. Abatidos, mas não destruídos. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Porque, como diz o texto, o Senhor é a força salvadora do seu ungido. É a certeza de que, fazendo a vontade do Senhor, nós somos aceitos no céu, nós somos aceitos por Ele. Agora, observem também, irmãos, que o texto vai ensinar para nós, pastores, que o pastor não chora em qualquer lugar. Que o pastor não chora no altar. Chorem, ministros, chorem. Chora pelo meu povo. Entre o alpendre e o altar. O pastor não chora em qualquer lugar. O choro do pastor é para o Senhor. E o Senhor é o nosso pastor. Para a ovelha não, Ele é o pastor que vai cuidar. Ele é o pastor que vai dar a palavra. É o pastor que vai aconselhar.
Ele é o pastor que vai corrigir, que vai ter um dom espiritual. Então o pastor, ele não chora em qualquer lugar, ele não chora no altar, porque ele não precisa de pena de ninguém, não precisa. Pastor, ele não pode transferir as suas lutas para a ovelha. Ele sentar num banco e a ovelha começa a contar as lutas dela. E o pastor, irmã, é isso mesmo, a minha vida está pior que a sua, inclusive. Olha, meu aluguel está assim, daqui a pouco a irmã fica capaz da irmã orar por ele. Ai, pastor, nunca mais eu falo com o senhor está mais sofrido do que eu. O senhor não quer ir procurar um psicólogo, pedir um pastor? Irmão, vamos orar aqui pelo pastor? Não, você vai chegar na frente de um grupo de pressão e começar a chorar, contar as suas lutas e que eu estou sofrendo. Não. É como se falasse assim com os meninos: vocês querem chorar? Chorem pelo povo, mas não no altar. Saia do altar. Entre o altar, talvez você nem vai conseguir chegar ao alpendre, mas no altar não. No altar o pastor tem que ter a palavra. Se todos fraquejarem, ele tem que ter a palavra segura. Se todos tiverem dúvida, ele tem que ter a certeza da parte do Senhor. Se todos estiverem desanimados, ele tem que ter a palavra de ânimo. Agora as lutas dele, ele vai chorar aos pés do Senhor, e o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor cuida dos seus ungidos. O Senhor não desampara os seus ungidos. Esse é o nosso trato com Ele. Eu me lembro quando partiu uma irmã muito querida lá na igreja, uma médica recém-casada, amadíssima pela igreja, né? A filha do pastor Antônio Meu Bem. Cuidava de todo mundo. Recém-casada, jovem, coisa súbita, a igreja desabou. Naquele dia nós pedimos a palavra ao Senhor. Senhor, e agora? E o Senhor deu o texto de José. Quando ele vê os seus irmãos, depois de muitos anos. Ele vê os seus irmãos e assim, e José retirou-se. E chorou abundantemente. Depois se recompôs e voltou a falar com eles. Isso foi assim é o choro do pastor. Ele chora comigo. Ele chora aos meus pés. Eu sou amigo dos meus pastores. E eu os consolo. Eu os fortaleço. Eu os abençoo. E eu dou a palavra para... O Senhor sempre dá a palavra ao seu ungido. É até o louvor nosso. O Senhor dá a palavra ao ungido. Esse louvor foi dado aos nossos pastores. E ele ouviu essa frase. O Senhor dá a palavra ao ungido. Então, encerrando, meus irmãos, nós vemos nesse texto que Deus tem um trato com os pastores. Que o Senhor tem um trato conosco. E quando Ele fala, a nação estava assim. Então, isso envolvia também as famílias dos sacerdotes, dos ministros. Mas o Senhor não fala assim, chore pela sua família. Chore pelos seus problemas, porque eles tinham problemas também. Chore pelos seus negócios. Chore por você mesmo. Não, chore pelos outros. Mas e ele? Esse é o nosso trato com o Senhor no ministério. Enquanto nós cuidamos da igreja, o Senhor cuida do que é nosso. Chora por eles. Porque o que é seu, eu vou cuidar. Dizer uma coisa para toda a igreja. É um bom negócio. Porque ninguém cuida melhor do que o Senhor. Porque o Senhor tem zelo do seu povo. E aquele que levanta, o Senhor zela e o Senhor sustenta. E o texto encerra falando, e o Senhor responderá. Um versículo depois. Essa é uma promessa maravilhosa para os pastores. Para as igrejas também. E o Senhor responderá. É uma afirmação. E o Senhor responderá. Se o pastor chorar pelo rebanho, o Senhor responderá. O Senhor rejeita a oração de um pastor quebrantado por uma igreja. Quando o pastor se coloca diante do Senhor por um rebanho, por uma família,
fica essa palavra aqui hoje. E o Senhor responderá. E vos fartará do trigo, do mosto, do vinho. E nisso o Senhor é glorificado. Eu queria convidar, vamos cantar um louvor.